gente, aqui é o professor Moisés e este vídeo trata-se de uma aula de acompanhamento às atividades remotas durante essa quarentena, direcionada aos alunos do sexto ano da Escola Marquês do Recife, localizada no distrito de Jussarau, município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Nesta aula vamos abordar o gênero fábula. A fábula é um dos gêneros narrativos que tem como função nos passar uma lição de vida, nos ensinar uma lição de moral. Então, vamos à aula. Boa tarde, gente, pessoal do sexto ano. Vamos terminar aí a nossa apostila de português, né? Nós temos aí o finalzinho da apostila e onde muitos alunos não me enviaram a resposta ainda, né? Alguns já responderam tudo, mas tem alguns que não enviaram. Então vamos revisar aí as 4 últimas questões, se eu não me engano, certo? Temos aqui as fábulas, né, que é o tema principal dessa apostila de vocês, são as fábulas, né? Nós temos aqui 4 fábulas que a gente vai fazer uma revisão. A gente já viu que as fábulas são textos, né, narrativos, são pequenas histórias que tem como característica principal animais ou objetos ou plantas agindo como pessoas, né? Essa é a característica principal da fábula e a lição de vida que vem logo em seguida, certo? Então eu acredito que vocês, quem estudou direitinho esse assunto, não vai esquecer disso mais nunca. Não confunda fábula com parábolas, né? São parecidos nomes, mas parábolas eram as histórias narrativas também que Jesus criava para ensinar as pessoas. Ele achava mais fácil criar histórias para ensinar. E assim também fizeram os escritores famosos, né? Nós temos aí vários escritores famosos que produziram várias fábulas, né? Isso aqui é uma fábula, né? Uma pequena fábula que vai trazer um ensinamento, né? O objetivo principal das fábulas é o ensinamento, certo? E tem como característica principal as ações de animais e plantas agindo como pessoas. É isso, gente. Então vamos ver lá. O urso e os dois viajantes é a primeira fábula. Certo dia, 2 homens viajaram juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso o começou a cheirar, o homem susteve a respiração, fingindo-se morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Certificando-se de que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com ar brincalhão, perguntou ao amigo, debochando, né, gente? Então diz assim: afinal, o que é que o urso te segredou ao ouvido? Segredar quer dizer te cochichou, né? Te falou baixinho no ouvido, né? Então o amigo respondeu: deu-me este conselho: nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo. Respondeu-lhe o amigo. Boa resposta, mas a gente viu aí uma boa resposta. Um amigo da onça desse, né? Então aqui embaixo nós temos a moral da fábula, né? A moral é o seguinte: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Claro, né? Esse amigo aí deu a demonstração que ele é um amigo da onça, né? Ele não pode nem dizer do lobo, da onça. Então aí, gente, nós temos essa fábula aí que traz ensinamento, né? A gente não deve confiar em todo mundo, né? Isso tem as pessoas que a gente pode confiar e as pessoas que a gente não pode confiar de jeito nenhum. Então, não é porque a pessoa é colega, a dar toda a confiança a ele, né? Então, essa fábula nos traz ensinamento. Temos aí a palavrinha segredou, né? Como eu já falei para vocês, né? E susteve. Temos aqui, ó, a palavra segredou, onde vocês estão vendo aqui minha mãozinha, né, do mouse, e susteve, certo? Então, susteve, ó, pelo contexto vocês sabem o que significa. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração, quer dizer, ele interrompeu, né, ele parou, suspendeu, né, isso, a respiração, fingindo-se morto, certo? Então, susteve quer dizer isso aí. E segredar já disse, né? Falar baixo, né? Falar um segredo. Se consultar o dicionário, quando nem é preciso, o texto já diz o que significa pra gente, certo? A próxima fábula, temos aí o pastor mentiroso, certo? O pastor mentiroso, olha.
Era uma vez um pastorzinho que costumava levar o seu rebanho para a orla. Eu disse pastorzinho, mas aqui está escrito pastorinho, certo, gente? Então é assim, era uma vez um pastorinho que costumava levar o seu rebanho para a orla da floresta. Quer dizer, a orla da floresta quer dizer perto da floresta, né? Num acero, como se diz, né? Na zona rural. Então, seria o que? A orla, né? A orla marítima é o que? Lá onde está a linha entre a terra e a água, né? A orla marítima. Então é isso aí. O pastorzinho, né? Ele levava sempre as ovelhas, né? Para a orla da floresta, né? Para pastorar. Como estava, segunda linha aí, como estava sozinho durante todo o dia, aborreceu-se muito. Então pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se para a direção da aldeia e gritou: Lobo, lobo! Os companheiros correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto ao pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O rapaz pediu ajuda, gritando ainda mais alto do que costumava fazer. Lobo, lobo! Como já tinham sido enganados, pensaram que era mais uma brincadeira e não o foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o ajudou. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente. Mas o homem mais velho, né, um homem mais velho e sábio da aldeia, respondeu-lhe: na boca do mentiroso, a certeza é duvidoso. Olha aí, né? O cara, quando mente muito, né? Quando ele diz uma verdade, ninguém acredita, né? Todo mundo acha que é mentira. Então, o que é que essa fábula nos ensina? Nos ensina que não devemos mentir de forma nenhuma, né, gente? Não devemos mentir porque a mentira, ela vai, de alguma forma, ela vai trazer um prejuízo para a gente. Vai trazer um prejuízo grave. Então, essa fábula do escritor Esopo, né, um grande escritor de fábulas, né, que vocês têm aí na biblioteca da escola vários livros desse camarada. E aqui nós temos as perguntas finais da nossa apostila, certo? Sobre fábula. Espero que quem estudou esse assunto não esqueça mais esse gênero textual fábula. Então temos aqui o seguinte, caderno de atividade diz assim: você deve ter observado que todas as fábulas lidas terminam com uma moral, que é uma frase que resume a lição de vida que a fábula quer nos ensinar. Os ditados populares e provérbios são gêneros textuais que também nos ensinam lições, né? Então há até uma relação, né, entre ditados populares e provérbios, né, que é sempre uma frase de ensinamento, há uma semelhança com a moral da fábula, né, que é aquela frasezinha no final que traz o ensinamento. Então a 18ª questão, né, diz o seguinte: relacione cada fábula lida com um ditado popular de sentido semelhante. Então você vai relacionar, né, desse lado aqui, ó, desse lado aqui tem os ditados populares e desse lado aqui tem as fábulas que nós lemos, né? Isso, ó, o Urso e os Dois Viajantes. Qual é o ditado popular dentre esses aqui que pode funcionar como moral para essa fábula? Aí tem a outra, o Pastor Mentiroso. Qual desses aqui vai combinar aqui com o Pastor Mentiroso? Tem a Raposa e o Espinho, que eu não li porque eu pulei aqui, certo? Foi por isso que eu estava vendo, não li. Então vocês podem ler aí na apostila e ver, né? Então, qual ditado desse vai combinar com moral para essa fábula aqui? E a formiga e a pomba, que a gente ainda vai ler, parece, aqui na frente. Essa apostila aqui tá uma bagunça demais. Então, os ditados são o seguinte, aqui do lado: melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Olha, esse ditado dá para uma fábula que a gente acabou de ler há poucos instantes, né? Outra: pau que nasce torto, morre torto. O outro: mentira tem perna curta. Olha aí, a gente lembra de uma fábula aí que a gente leu, né? Nas dificuldades conhecemos os verdadeiros amigos. Tá vendo aí? Pois é, né? Então vamos lá. Na sequência aqui, nós temos a 19ª questão, que ela resume
tudo que a gente estudou sobre gênero, por isso que eu gosto dessa questão aqui, eu quero que todo mundo responda essa questão, viu? Porque se você responder essa questão com consciência, você não esquece mais o que é uma fábula. Então diz o seguinte, ó, complete o seguinte texto com uma das opções dos parênteses a partir de suas observações sobre as fábulas lidas. Ou seja, a partir do que a gente estudou sobre fábula, a gente vai responder aqui, vai preencher, né, esse enunciado aqui com uma dessas questões entre parênteses, a gente vai completar. Então veja só. As fábulas são histórias, aí você vai completar com curtas ou longas, veja o que a gente estudou, né? Cujos personagens geralmente são pessoas ou animais, cuidado aí, você vai escolher aí, né? A correta aí, pessoas ou animais é a palavra correta, que se comportam como, de novo, pessoas ou animais, não é isso? E que tem o objetivo de nos, aí tem informar ou ensinar, cuidado aí, né? Uma lição sobre a vida, chamada de, ela tem como função, né, nos informar ou ensinar uma lição sobre a vida, que a gente chama de, aí você vai completar no final com moral ou final feliz, muito fácil, né? Olha, uma das fábulas mais famosas, veja só, aqui a gente vai ler mais uma fábula, e essa é bem famosa. Então diz assim, ó, a cigarra e a formiga. Num dia soalheiro de verão, quer dizer, aquele dia de sol, né, de verão quente, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha fadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. A formiga disse, preciso de arrecadar comida para o inverno. Respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Por que me hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta. Respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque tinham guardado no verão. Distribuíam-nas diariamente entre si e não tinham fome, como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral: não pense só em divertir-te. Trabalhe e pense no futuro. Então, gente, olha aí que grande lição pra gente, né? Não adianta a gente querer só se divertir achando que a vida é uma festa e que a gente tem que se divertir o tempo todo. Claro, a gente tem que se divertir, é essencial, mas é preciso a gente trabalhar. E vocês tem como trabalho o estudo, não é isso? Então, reservar a horinha para estudar. Percebe que as fábulas eram textos clássicos, né? Isso, texto de escritores clássicos da literatura, né? Aí a gente observa nessa fábula aqui o português padrão e principalmente culto, né? Quando ele diz aqui, ó, por exemplo, nessa linha, aconselho-te a fazeres o mesmo. Olha, a gente quase não fala assim, né? Mas isso aqui é o que? É ele está utilizando aqui a pessoa de tu, né? Isso, se eu me refiro a uma pessoa como tu, então o oblíquo vai ser ti, né? Eu não vou dizer o verbo fazer mesmo vai ser fazeres, não é isso? Aconselho-te a fazeres o mesmo, não é isso? Porque essa terminação é esse aqui, é da pessoa de tu. Veja que ele está se referindo ao pronome tu, por isso que ele utilizou o oblíquo ti, né? E essa terminação aqui verbal, reis, certo, gente? Então, são toda aquela linguagem culta, né, que a gente vê nos livros, né? Então, e principalmente por os escritores de fábulas serem escritores clássicos, não é isso? Ó, por exemplo, como eu disse a vocês, né, nós temos que ver a questão das palavras, o significado das palavras. Soalheiro, tá vendo? Soalheiro, num dia soalheiro, isso quer dizer o que? Sol quente, né, gente? Aquele dia de sol quente, verão mesmo, né? Então, pelo contexto, a gente sabe, vinha afadigada. O que é afadigada? A gente é cansada, né? Isso com o peso do trabalho, né? Cansado.
certo? Então afadigado, não é isso? Essa aqui não é a linguagem, é a linguagem que a gente utiliza também aqui no dia a dia. Então, observe sempre a linguagem dos seus textos, para que você possa entender, não é, o que está sendo escrito. Então, descendo mais aqui um pouco, nós temos... Ó, olha aqui, até na própria moral a gente tem, ó, não penses, tá vendo? Não penses. Ele está tratando a pessoa pelo pronome tu. Tu não penses, né? Se fosse você, seria você não pense, né? Olha, tu não penses, tá vendo? Então é toda essa linguagem que a gente observa, linguagem culta, não é isso? Olha aqui também, ó, distribuíam na. Quer dizer, na, esse na aqui é uma contração do pronome oblíquo a, mas a preposição em, não é? Na. Quando os verbos terminam em M, eu coloco esse pronome oblíquo acompanhado de M. Então todo esse detalhe aí que a gente pode ver. Então vamos na sequência aqui, vamos ver. Bom, e aqui ele diz o seguinte, como a gente viu, né, os ditados populares se assemelham à moral, né, da fábula. Então nós temos aqui uma sequência de vários ditados populares, né, que é esse provérbiozinho que traz o ensinamento. O primeiro diz assim: quem ri por último ri melhor, alegria de pobre dura pouco, quem com ferro fere, com ferro será ferido, em casa de ferreiro o espeto é de pau, quem tem boca vai a Roma. Então, você sabe, por exemplo aqui, quem tem boca vai a Roma. Esse ditado popular ele quer dizer o quê? Quem se comunica, né? Quem fala, quem pergunta, chega onde quer. É isso, mais ou menos se referindo a isso. Aqui, ó, no primeiro, quem ri por último ri melhor. Ele quer dizer o quê? Que a gente não deve se afobar, a gente deve ter calma, certo? Se todo mundo está querendo fazer uma coisa na nossa frente, atravessar naquele desespero, a gente tenha calma. Quem ri por último ri melhor. Então, todas essas frases têm um significado por trás dela, né? Que a gente chama de provérbios, né? Ou ditados populares, essas coisas aí. Certo, gente? Então, vocês possam, que vocês leiam aí o resto e possam refletir aí para cada ensinamento desse aí. Então, ó, agora faça um desafio com alguém de sua casa, faça uma brincadeira dizendo que os ditados populares mudaram, e então os desafie dizendo, complete o ditado. Ele está fazendo aqui uma brincadeira, gente. Você modificar os ditados que todo mundo já conhece, né? Botar um final engraçado, né? Parodiar com os ditados, né, gente? É inventar, criar em cima disso. Isso é só para você exercitar a sua mente. Então ele dá um exemplo aqui, a apostila traz esses exemplos, né? Que diz assim: antes tarde que nunca, ou melhor, antes tarde do que nunca é o original, né? Mas aí ele diz o seguinte: antes tarde do que mais tarde. Quer dizer, modificou, né? Descaracterizou o ditado popular aí, certo? Segundo, em terra de cego, quem tem olho é caolho. Olha, o original é: em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Ó, todo mundo é cego, o cara tem um olho é o que? É um rei, né? Mas aqui ele está dizendo, ele descaracterizou, né? Brincando aqui, ó. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho, claro, né? Quem cedo madruga, fica com sono o dia inteiro. Olha, gente, o ditado correto é: quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Quem sai cedo, quem trabalha, né? Deus está sempre ajudando, a gente deve sempre. Então tem aí esses ensinamentos aí, para vocês podem fazer uma brincadeira, né, com outra pessoa, dizer o ditado aqui original que está aqui em cima e mandar a pessoa modificar. Isso é só uma brincadeira para você exercitar. Não é nem para que você me envie isso como uma atividade, não, certo? Mas aqui embaixo ainda tem, certo? É a raposa espinha. Certo dia andava uma raposa a trepar na colina quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto, cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pedi-te ajuda e afinal fiquei bem pior do que se tivesse deixado cair. O arbusto interrompeu, dizendo: onde é que tinhas a cabeça quando te agarraste a mim? Não sabes que é meu costume magoar os outros? Moral da história: nunca peça ajuda a quem tem por costume fazer mal. Então é isso mesmo, né? A gente não deve pedir ajuda a quem tem por costume fazer o mal. Isso, então a gente tem que saber a quem a gente deve pedir ajuda. Foi o que aconteceu aí com a raposa. Observe novamente aqui, olha, a linguagem, né? Uma linguagem, ó, pedite, tá vendo? Aqui no português brasileiro falado a gente diz te pedir, né? Mas a linguagem culta tem isso aí, ó.
Ó, agarrou-se, pedite, tá vendo? Ó, pedite ajuda, e afinal fiquei bem pior do que se me tivesse deixado cair. O arbusto interrompeu-a dizendo, né? Interrompeu-a, ó, esse pronome oblíquo aqui que indica a raposa, né? Interrompeu a raposa dizendo: onde é que tinhas a cabeça quando te agarraste? Ó, te agarraste, né, gente? A segunda pessoa tu, tá vendo que a gente nunca utiliza muito aqui, mas ele utiliza, né? Então a gente observa aí a linguagem, né, das fábulas, tem essa linguagem aí. Então, a outra fábula aqui é a formiga e a pomba. Veja, essa aqui é interessante também, ó, diz o seguinte: ó, estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água viu que ela estava quase a afogar-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, tirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou-o no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para longe e salvou-se. Observe aqui, gente, na moral. O melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. Então, essa moral nos ensina que devemos, né, ser pessoas agradecidas. Devemos agradecer as pessoas, né? Porque um dia a gente precisa, né? E as pessoas que são mal agradecidas, elas são pessoas que não têm respeito, não têm carinho pelo outro, né? Isso, às vezes recebe um benefício, mas não retribui. Então, ele quer nos ensinar isso aí. E observe, como eu disse a vocês, olha, toda a linguagem, né? Aquela linguagem mais culta, né? Do português. Aquela linguagem que a gente vem para a escola aprender, certo? E aqui nós temos, terminando aqui nossa apostila, nós temos aqui, ó, essa questão aqui diz o seguinte: a fábula A Cigarra e a Formiga é tão famosa que ganhou muitas versões em outros gêneros textuais, como poemas, tirinhas, histórias em quadrinhos, etc. Leia os seguintes quadrinhos e responda as questões. Então veja só. Aí vem um quadrinho, uma tirinha, né? E nessa tirinha tem de novo os mesmos personagens, formiga e cigarra. Quer dizer, é o mesmo assunto, mas só que em outro gênero textual, né, gente? É o mesmo tema, né, da fábula que a gente leu, né? Mas em outro gênero, quer dizer, em outra forma de texto. Que é gênero textual, forma de texto, não é isso? Então tá aí para vocês observarem aí, ó. Veja só. A formiga chega para a cigarra, né, que está sentada ali numa pedra com a viola debaixo do braço. Ela diz o seguinte: eita, cigarra, fica o dia inteiro cantando, né? E ela continua no outro quadrinho, dizendo assim: nunca ouviu aquela fábula da cigarra que não trabalhava e passou o inverno todo com fome? Enquanto as formigas que trabalhavam no verão tiveram comida na despensa para o inverno inteiro? Aí por último a cigarra respondeu, a cigarra malandra como sempre, né? Respondeu assim: não, só conheço a versão em que a cigarra gravou um álbum, fez muito sucesso, ficou rica e ainda contratou as formigas para trabalharem para ela. Eita, tirou uma onda aí com a formiga, não foi, gente? Uma grande onda aí com a formiga, tá vendo? Quer dizer, ela ficou rica, cantou, ficou rica, né? Então, ó, outro gênero textual, né? Isso não é mais uma fábula, é uma tira, com o mesmo assunto e mudando o quê? Mudando o sentido, né, gente, do tema, né? Aqui a cigarra não sofreu não, tá vendo? Ele tá dizendo aqui, ela fez sucesso. Então, a 20ª questão diz o seguinte: nessa versão lida, a cigarra, letra A, sofre do mesmo jeito, letra B, debocha da formiga, letra C, fica feliz em rever a formiga, ou letra E, lamenta pela formiga. Então vocês escolhem aí, né, de acordo com o que vocês acabaram de ler. Certo, gente? E aqui nós temos outra tira. Não sei se vocês estão vendo bem aí. Eu estou aqui, porque isso aqui está sensível demais. Mas veja só, na legenda dessa tirinha, uma pessoa fala assim:
o narrador, claro, né? Quem está falando na legenda é o narrador. Diz assim: as formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno. Aí no mesmo quadrinho a cigarra fala agora, mas teve uma condição. E no outro ela diz: tenho que dar aula de violão para essas formigas sem talento. Olha aí, aqui é outra tirinha, utilizando o mesmo tema, não é isso? Ó, cigarra, fome, trabalho, né? Mas já com outro sentido, quer dizer, já pegou aí, já modificou o tema, tá vendo? Já modificou, já tem o quê? Já tem aí outro, como é que se diz? Outro ponto de vista com o mesmo tema. Então a 21ª pergunta diz o seguinte, a 21ª diz: essa tirinha é diferente da versão original, porque principalmente, ó, essa tirinha é diferente da versão original, porque principalmente, aí você marca aí. Letra A, elogia a bondade das formigas. Letra B, critica a preguiça da cigarra. Letra C, elogia o talento da cigarra. Ou letra D, critica o trabalho das formigas. Então, o que é que essa daí está querendo dizer, essa tirinha? Então, você vai achar aí a resposta correta. Está muito fácil aí de responder. E no final nós temos a avaliação. Essa avaliação você pode fazer e mandar para mim se quiser ou não, certo? Então aqui ela botou aqui os emojizinhos, né, gente? As figuras da internet que indicam emoções, não é isso? Então nós temos aí, primeiro, o que você achou das questões, das atividades, das temáticas dos textos lidos, não é isso? Dos assuntos do texto lido. Então você vai dizer o que você achou disso aí, né? Sua avaliação. Segundo, como foi sua experiência de responder as atividades sem a presença do professor? Você teve alguma dificuldade para realizá-las? Terceiro, quer colaborar dando alguma sugestão? Será muito importante para a melhoria da aprendizagem. Então, aí você pode responder e mandar para mim se quiser, e se não quiser responder, não tem problema. Bom, gente, e por fim, terminamos, né, a nossa apostila de português. Eu sei que muitas pessoas já fizeram, certo? Mas fica aí para quem não fez ainda essa explicaçãozinha aí, para a gente resumir a nossa aula de português dessa apostila, viu, gente? Quem não respondeu aí pode responder. Na próxima semana eu vou passar outro conteúdo para vocês. Não sei se já vai chegar a apostila nova ou não, não sei. Ou, se vocês quiserem, quem não respondeu ainda, quiser uma explicação, eu posso dar outra explicação ou gravar outro vídeo, certo? Então, por hoje é só. Valeu, uma boa tarde. Tchau, tchau.